Queridos, nós tivemos esse final de semana, a gente pensa que é um final de semana. Ontem Priscila estava falando, nós passamos todo o final de semana. Eu disse, não, meu amor, foi só um dia, da sexta para o sábado, né? Mas foi uma presença tão grande que parecia que a gente estava lá a vida inteira, né? Uma manifestação sobrenatural que só o Espírito Santo sabe, pode fazer, porque ele sabe de tudo, não é? E estivemos conversando com as meninas, né, sobre rejeição. Um assunto muito, muito, muito interessante e muito deixado de lado. Só mencionado quando eu me sinto meio triste. Aí eu digo, estou me sentindo rejeitada, né? Mas não se trata muito desse assunto. E Deus começou a mover meu coração de uma maneira muito forte para que a gente pudesse estar tratando desse assunto. Em Isaías, capítulo 53, verso 3, a palavra diz assim: foi desprezado, rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. A Bíblia está falando de quem? Uau! Quer dizer que o Senhor Jesus também foi rejeitado? Porque sabe, queridos, nessa terra não há ninguém que não tenha sofrido algum tipo de rejeição. Todos, sem exceção, alguma situação aconteceu que o seu coração se sentiu colocado de lado. Jesus, como homem, não foi diferente, passou pela mesma situação e até algumas bem piores do que nós aqui passamos e experimentamos na nossa vida. Agora, escute bem, uma das armas mais devastadoras e sutis do arsenal que Satanás tem é plantar um sentimento de rejeição no coração do homem. Ele encontra uma vantagem enorme quando as pessoas passam por rejeição e isso fica cravado na alma. Ele tem a possibilidade de usar isso com uma estratégia, com um poder enorme. E mais, o interessante do sentimento de rejeição, que normalmente ele não vem, esse sentimento pequenininho de um grande trauma. Olha como é interessante, você vai lembrar algumas situações na sua vida que você viveu. Na maioria das vezes ele é plantado de uma forma quase imperceptível. Você não nota muito e quem está ao seu redor não dá muita importância. Por exemplo, uma rejeição durante a época da escola. Você tem alguns amigos e você acha eles muito legais, gostaria de chegar perto, e aí você toma coragem, tem uma turminha de uns dois ou três, e você chega, senta lá, e eles se levantam e vão embora. E você fica parado assim, como você está. O que aconteceu? Não me quiseram por perto. Por que será? E aquela coisa crava no coração de uma maneira tão suave, que se você for comentar com alguém, a pessoa vai dizer, deixa de bobagem, você tem outros amigos, não só tem aqueles. E aquilo é ignorado porque não é um grande trauma. Quando você vê alguém que era pequenininha e sua mãe morreu num desastre e você ficou sem mãe, ou alguém que foi molestado de uma forma cruel, isso é um grande trauma. E quando você fala, as pessoas choram e abraçam você. Mas quando você fala sobre uma situação como essa, as pessoas ignoram. Deixa de bobagem, você já é adulto, fala sobre isso, por quê? Mas aquela raiz fica lá no fundo, penetrando e ficando lá, permanecendo lá. Uma outra situação qualquer, você entra num trabalho e de repente você está lá contente fazendo o seu melhor. E chega um momento de demissão e escolhem quem para demitir. Em vez de escolher o outro que era enrolão, cheio de complicações, escolhe você. E você é rejeitado. E aquele negócio fica lá dentro fininho, todo mundo diz, Deus promoveu você. Você já viu essa frase? Você vai para um lugar melhor. Você fica meio chapado. O que é que eu fiz de errado para ser rejeitado? Aquele outro lá aprontava, mentia, enrolava e o patrão preferiu ele. E eu fui rejeitado. E fica aquela interrogação lá dentro do coração e uma raizinha entra, penetra, vai se aprofundando. Ninguém dá importância a ela e você fica com aquela coisa ali guardada. Não, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter muita fé porque Deus é bom, Ele vai me promover. Às vezes até você realmente recebe um trabalho melhor, mas fica uma amargurazinha no fundo da alma, querendo entender, eu quero entender o que eu fiz, eu mereço ou não mereço, eu mereço. É interessante como é que nossas almas reagem a situações como essa, não é não? Então olha só, alguns de nós
fomos preteridos a nosso irmão. A gente tinha um irmão, uma irmã, e papai e mamãe gostavam muito daquele sujeito ali. Eu era o patinho feio. Eu não era mais inteligente, eu não era mais bonita, eu não era aquela que agradava mais o meu pai. Então, eu fiquei de escanteio. E aí, quando eu chorava, ou batia o pé, ou fazia alguma coisa, as pessoas, seja como a sua irmã, olha como a sua irmã é legal. Você não faz o que ela faz. Que coisa, que menina problemática. Está sempre chorando, está sempre brigando. E ninguém percebe que tem ali uma raizinha fininha que vai aprofundando na alma e fica lá e começa a dar uma direção à minha vida. São tantas situações, queridos, não é não? Quando a gente começa a falar, aí um coração faz tum, daqui eu escuto, ó, ouvido espiritual. Tum, 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 não é não? Vamos mais uma? Aquela amada esposa que criou seus filhos, que amou aquele homem, e aí quando ela chega lá para os seus 50, 55 anos, ele diz assim, você é uma ótima esposa, muito gente boa, não tenho nada contra a sua pessoa, mas eu vou ficar com aquela moça ali de 20 anos. E ela dá uma olhada para trás, e ela diz, como é que eu investi toda a minha vida nesse rapaz aqui, agora um senhor, e ele está dizendo a mim que eu sou ótima, mas eu não sirvo mais. E aí vem assim uma amargura fininha, alguém diz assim, dá o troco, arranja outro, o homem tem muito. E às vezes até ela faz isso. Mas a raiz não sai de lá. E aí meu coração carrega uma raiz de rejeição por toda a minha vida. As minhas atitudes, as minhas reações, os meus choros, tudo tem um gostinho daquela rejeição. E é nesse assunto que eu queria dividir um pouco do que a gente viu lá no acampamento. Deus nos ama, querido. Jesus viveu nessa terra e teve a oportunidade de experimentar a dor da rejeição muitas vezes, de muitas formas. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e o que é que os seus fizeram? O rejeitaram. Isaías está dizendo que ele era um homem rejeitado, um homem de dores. Quando ele estava no ventre da sua mãe, com certeza algumas coisas ele escutou. O que é que essa moça aprontou? Não é? Antes do período do casamento, ela engravida. E sabe, a criança no ventre ouve tudo. E ela registra e guarda e ela reage às situações. Mas sabe o que é mais admirável em Jesus? Que ele não expressava um fruto sequer de rejeição na sua existência. Ele foi rejeitado das formas mais incríveis que você possa imaginar, mas ele não absorveu uma raiz podre dessas que foram plantadas, e todo o fruto que saiu dele era bom, saudável, alimentou as nações e trouxe você para o lugar onde você está hoje. Filho amado de Deus, resgatado e restaurado por causa desse grande amor. Como é que eu posso, Deus, numa história de vida que eu tive, arrancar todas essas raízes podres e começar a reproduzir frutos santos, saudáveis, que edificam? Se isso tem direcionado minha vida, minhas decisões e até a minha relação com a palavra tem sido direcionado por causa de o que eu gosto, o que eu me sinto feliz, o que é que me faz sentir menos rejeitado ou mais rejeitado. É hora, querido, da gente começar a amadurecer. A Igreja de Jesus tem que começar a amadurecer, entender perfeitamente quais são os sonhos e projetos de Deus. Porque o inimigo de Deus tem trabalhado incessantemente para tirar você do projeto, para paralisar você, para deixar você anulado. Ele usa coisas grandes e visíveis, mas ele usa também coisas pequenas, imperceptíveis aos olhos humanos, mas que você sente, porque elas estão cravadas aí dentro do seu peito. E aí há uma necessidade enorme da gente começar a identificar que frutos, esses frutos que estão brotando da minha árvore, as reações que eu tenho, as coisas que acontecem por causa das raízes ruins que têm implantada na minha alma. Você recebeu o boletim, não é? Então você vai acompanhar comigo aqui.
Romanos capítulo 11, verso 16b diz assim: se a raiz é santa, os ramos também serão. E quando a gente tem os ramos santos, os frutos são santos. Amém? Mas se a raiz é ruim, os ramos são ruins e os frutos são ruins. A Bíblia diz que é pelos frutos que vocês conhecerão aqueles que são de Deus, não é assim? Que fruto você tem produzido? Fruto de unidade do corpo? Fruto de serviço, de amor, de comunhão? Ou você tem produzido frutos de divisão, de separação, de isolamento, de medo, de falsidade? Que fruto tem saído da sua árvore? Porque o fruto que você produz, ele é consequência de uma raiz sadia. Sabe, a raiz a gente não consegue ver, você percebe. Mas os frutos são visíveis. E eles podem contaminar outros frutos, se eles ficarem colados nele, não é assim? Você compra uma caixa de laranja, e aí a laranja vem com uma estragada. O que acontece com as outras? Então, queridos, você coloca assim, número 1, tem aí no seu boletim, rebelião e amargura. É um fruto de rejeição visível, não é? Você vê gente rebelde. Ah, o GE vai começar a tal hora. Eu não vou, também não gosto, muda horário, eu não vou. Não, agora a liderança do grupo vai estar por um período, com o irmãozinho, também não quero saber, não gosto dele, não vou. Essa atitude de rebelião por coisas e coisas e coisas, ela é fruto de uma raiz amarga de rejeição. Com a dor da rejeição, nós começamos a criar algumas defesas. E uma defesa bem comum, que todos nós já criamos, um muro que a gente levantou, que é bem fácil de você identificar assim, é um que a gente constrói quando a gente passa por uma dor e a gente diz, nunca mais... Você já disse nunca mais alguma vez? Não. Nunca mais eu vou ser amigo de alguém como eu fui dessa pessoa, porque ela me traiu, e isso vai acontecer de novo. Nunca mais eu vou amar como eu amei. Porque se eu amar, eu vou ser ferido. Então, nunca mais. Isso se chama voto secreto, só eu sei. Cada vez que uma situação começa a chegar próxima daquela, eu começo a ter uma amiga, e aquela amiga vai sendo mais amiga, aí eu freio ela, eu digo, a partir daqui, mais não. Nós temos uma irmã querida que deu um testemunho aqui, alguns anos atrás, de uma libertação muito grande que Deus fez no coração dela. Quando ela veio, Deus operou, começou a entender o amor de Deus, e ela foi curada de uma dor muito grande no coração dela. Ela perdeu a mãe aos 4 anos de idade num desastre de automóvel. Todo mundo conhece José Carlos e Tânia. E esse testemunho é público, eu estou somente lembrando o que ela já falou. Eles vinham de um almoço na casa de uns parentes, a Kombi que eles estavam com mais 6 irmãos, desceu uma ribanceira e caiu dentro de um lago. E morreu a mamãe dela, a irmã mais velha, e o pai conseguiu tirar os 5 restantes que estavam lá. E a partir daquela data, pequenininha, com 4 anos, ela fez um voto secreto. Sem entender muita coisa. Ela viu a mamãe dela tentando sair pela janela da Kombi, e a Kombi tombou e prendeu ela, e ela via as perninhas da mamãe dela assim, ó. Ela nunca esqueceu essa cena. E ela decidiu que a partir daquele dia, nunca mais ela ia amar ninguém. Porque se ela amasse alguém, ela podia perder aquele alguém. Então, nesse dia em diante, o amor dela ficou limitado a uma amizade superficial. E aí Deus trouxe essa moça aqui para a igreja. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com ela, e a primeira vez que eu a vi numa reunião de oração, eu disse a ela, por que eu vejo uma sombra de tristeza atravessando o seu olhinho assim? Aí ela fez assim, todo mundo conhece Tânia, né? O quê? Nada. O que está acontecendo? Nada. E eu digo, mas eu estou vendo. E eu vou orar por você. E aí eu comecei a chegar perto dela. E cada vez que eu chegava, ela fazia. O que foi? Sai daqui. Nada. Está tudo bem.
Sabia que você é preciosa para o Senhor? Não chegue perto de mim. E Deus começou a me dar um amor de mãe por ela profundo. E eu fui chegando, até que um dia Deus fez uma cura fantástica no coração daquela moça. Que coisa linda ter participado daquela ministração de libertação e de cura que eu participei. O Espírito de Deus encheu o coração daquela moça ali. E ela sentou no meu colo igual uma menina pequena. E ela passava a mão no meu braço e ela dizia... Aí ela falava e ela se alegrava, e depois que o Senhor terminou todo o processo, olhou para mim e ela disse, você não sabe o que aconteceu. Eu disse, eu pegava na sua pele e eu lembrava da pele da minha mãe. E Deus proporcionou uma libertação para aquela menina. Depois ela dizia a mim, não sei o que acontece, eu olho para as pessoas e eu amo, eu não consigo parar de amar aquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu estou chorando muito, eu não quero chorar tanto assim. E o Espírito de Deus, que é cheio de amor, entrou naquele coração, arrancou aquela raiz maldita, né? E fez daquela moça um coração que ama. Continua com o temperamento dela, com o jeitão dela de amarrar o lenço, né? Mas quando você chega perto dela, que ela abraça você, você sabe que tem um amor ali dentro daquele coração, que não é dela, mas é do Rei dos Reis, que ela deixou entrar e disse, Senhor, vem e faz o que você quiser comigo. E eu tenho sido abençoada com a vida dela. Sabe quando Deus faz uma cura na gente, a gente não vira perfeita externamente. Nós continuamos num processo de amadurecimento. Mas o Deus olha para o coração da gente, o desejo de ser parecido com Jesus, o amor que a gente tem por Ele, e Ele olha para a gente e nos vê perfeitos. Vocês vão ver isso no versículo daqui a pouquinho. Rebelião e amargura. Esses votos secretos precisam ser queimados, queridos. Porque eles afastam você das pessoas, da igreja de Jesus, do corpo de Cristo. Você deixa de ser abençoado e deixa de abençoar. Porque você fica por trás de um muro totalmente impossível de ser quebrado por quem está do lado de fora. Ele só pode ser quebrado por quem está do lado de dentro. E você precisa levantar o pezão assim e começar a quebrar essas muralhas que dividem você do amor de Deus e do amor dos seus irmãos. Porque o corpo de Cristo está aqui nesse lugar. E quando você se isola do corpo de Cristo, você se isola do amor de Deus. Os braços e as mãos de Cristo somos nós. E quando a gente se aparta dele, sabe? Quando a gente se aparta um do outro, a gente começa a receber, não receber os abraços que a gente precisa, o consolo e o colo que a gente precisa, e nem tampouco a gente se deixa ser usado como o Senhor quer que a gente se deixe ser usado. O segundo que tem aí é escapismo. Uma palavra diferente, né? Mas é a mesma palavra que você conhece com escapar, né? Escapismo, uma forma de fugir de situações. Nós escapamos da realidade por causa dos nossos sentimentos de rejeição, usando vários métodos. Por exemplo, gastar muito tempo na internet. Eu fico lá, eu não penso, eu não quero pensar. Eu não sei quantos já passaram uma semana inteira assim, dizendo, Senhor, eu não vou mexer em internet, eu não vou mexer em televisão, eu vou ficar... Mas, pastor, isso não existe. Como é que a pessoa pode passar uma semana sem pegar na internet, não é não? Uau, será que não pode? Será que você não pode passar uma semana buscando a palavra, lendo a Bíblia, buscando a face do Senhor, se relacionando com as pessoas? Por que não? É vício? A Bíblia diz que os viciados não entrarão no reino. Como é que a gente vai fazer com a internet? Você já experimentou passar uma semana inteira ouvindo aquilo que sai da boca de Deus, aquilo que edifica? Não sai da sua boca nada que não seja para edificação, somente aquilo que edifica. Não entre nos seus ouvidos aquilo que não traz vida. Eu vou receber aquilo que edifica, eu vou falar com meus irmãos, Experimenta passar uma semana para você ver o que é a presença de Deus entrando naquele lugar, conversando com você audivelmente, fazendo coisas que você não espera. Porque quando a televisão está ligada, ela fica muito alta. Minha atenção fica muito voltada para ela, eu só vejo o que está ali. Eu nem escuto, às vezes, quando Deus fala comigo. Eu não tenho nada contra a televisão, contra a internet, acho instrumentos interessantes, desde que eu tenha um controle sobre eles. Porque, para mim, a coisa mais sensacional de uma televisão, não tem nada mais espetacular numa televisão do que aquele botãozinho do power. Porque só entra na minha casa o que eu quero que entre. Eu posso fazer assim, tum, e desligar. Aquele objeto ali, power, para desligar e ligar, é o melhor que tem na televisão.
Entende, queridos? Então o escapismo me faz fugir. Aí eu uso droga, eu uso filmes, eu uso, sabe, trabalho em excesso, porque eu não quero pensar. Eu não quero nada que me faça entender que existe uma raiz podre que eu tenho que tirar. Então eu me dedico a qualquer coisa que não me deixe pensar. Terceiro ponto fala sobre sentimento de inferioridade e um espírito crítico. É um fruto visível. Quando você vê alguém que critica, a tendência dele é criticar. Quando você chega perto, você já está esperando uma crítica. Sabe? Aquelas pessoas que constantemente têm alguma coisa para dizer. Não, é construtiva, mas é crítica. Só crítica. Isso é um fruto de uma rejeição acontecida em algum momento na sua vida. O que sai da sua boca é crítica, e crítica às vezes nem sai da boca, fica aqui, ó, rodando aqui. Cuidado com isso. Isso é fruto de uma raiz não saudável. Um outro ponto é autoimagem pobre. Autoimagem pobre. Queridos, a pobreza material pode ser simplesmente o resultado de uma rejeição. Como assim? Quer dizer que agora eu vou ficar rico, né? Se eu for curado, né? Mas sabe, as pessoas que têm essa autoimagem pobre, não, eu não mereço esse negócio, eu não fui feito para isso, eu não tenho nada a ver com isso. Essa raiz de rejeição, ela foi produzida em algum lugar na minha vida, no meu passado. E isso traz até hoje um sentimento de pobreza, inclusive nas coisas materiais. Eu não consigo produzir nada que prospere. Tem uma entidade conhecida como Maria Mulambo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um demônio que se manifesta muitas vezes em algumas famílias, e você vê por gerações aquelas famílias sendo miseráveis sempre, de uma geração para outra geração. Falta tudo. Você entra, não tem negócio de pobreza do ponto de vista de simplicidade de vida, não. Tem a ver com miséria mesmo, as roupas são rasgadas, a comida é pouca, é uma miséria que não tem base bíblica, porque a palavra diz que não vai faltar o que vestir, o que comer, aquele que tem sido fiel ao Senhor. Ele é supridor de todas as coisas. Eu não estou falando de uma crise que se passe por causa de uma circunstância no país, mas eu estou falando de uma miséria que não se acaba. Tem entidade por trás dessa história. Tem raiz, uma raiz maldita que foi plantada em algum lugar. E Deus quer arrancá-la para que você tenha uma vida próspera. A gente diz assim, sabe, deixa eu te falar, prosperidade não é sinônimo de riqueza. Tem gente rica pra caramba e é terrivelmente não próspera. E tem gente muito próspera que não tem abastança financeira, mas não falta nada. Nós temos que entender que Deus tem nos chamado a uma prosperidade de alma, de espírito e material. Suprimento para todas as nossas necessidades. Então nós temos que entender de onde foi que saiu essa miséria. Tem um texto em 3 João, versículo 2, porque 3 João só tem um capítulo, que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Vamos ler comigo esse versículo. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. A Bíblia é um instrumento inspirado de Deus e manifesta o desejo de Deus. O coração de Deus deseja que a gente vá bem em todas as coisas. Não é em uma coisa, mas é em todas as coisas. Essa é a vontade do Pai para a minha vida. E eu posso orar por isso e descobrir por que eu não tenho ido bem. Meu casamento vai bem, mas com meus filhos não vai bem. A minha saúde física vai bem, mas o meu relacionamento na igreja não vai bem. Deus espera que eu acerte e que eu seja encontrado inteiro quando Ele voltar. Íntegro. Não é assim que a Bíblia diz? Que vos encontreis inteiros. A sua alma, o seu corpo e o seu espírito na vinda de Jesus. Esse é o desejo do coração de Deus. O quinto ponto fala sobre medo. Queridos, tivemos uma reunião de mulheres aqui na quarta-feira de oração e Deus começou a nos conduzir um tempo para orar sobre medo. E meu coração se encheu e eu comecei a clamar: Senhor, nos livra desse medo. Foi uma experiência muito forte para mim, porque cada vez que o Espírito Santo trazia um medo novo, uma chorava aqui, uma chorava ali, uma se quebrantava aqui, e eu comecei a ver que medo é uma coisa mais comum do que a gente imagina. Até aquele fortão grandão nordestino, que não tem medo de nada, tem medo. Seu maridão, deixa comigo, tem medo.
Todo mundo tem medo, querido. E o medo é uma manifestação de uma raiz de rejeição, de uma dor para trás, em algum momento. Agora, existe um versículo que muitas vezes quando a gente lê, a gente diz, ainda não alcancei este lugar. Bem espiritual, né? Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Um dia na minha vida eu não vou ter medo de nada, 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 nada. Mas hoje... Só que alguns já fazem 10 anos que dizem a mesma coisa e nada aconteceu, né? Olha o que é que diz aqui. Em 1 João, capítulo 4, verso 18. O que é que diz? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando eu leio esse versículo, me sinto culpada. Como a minha fé é pequena. Eu tenho uma fé horrivelmente pequena. Né? Agora, vamos prestar atenção no que é que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que eu expulso o medo. O que é que a Bíblia está dizendo? O perfeito amor. E onde é que se encontra o perfeito amor? Nele. Sabe, meus amados, se esse perfeito amor tiver todos os espaços da minha vida, sabe onde é que o medo vai ficar? Fora. Quem expulsa o medo é o perfeito amor. À medida que esse amor entra na minha vida e domina a minha vida, à medida que a vontade e o governo de Deus entra em mim, e Ele começa a direcionar todas as minhas atitudes, e Ele começa a consertar todas as coisas, aonde é que tem espaço para o medo, querido? Sabe, querido, a Bíblia não está dizendo que quando a gente passa por uma situação que me faz reagir como alguém que está com medo, Deus se aborrece comigo imediatamente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui, nesse texto que a gente vai ler agora, Josué 1:9, a palavra de Deus diz assim, não te mandei eu, o que mais? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que ir. Quando a gente ouve uma palavra dessa de Deus, a gente precisa pensar um pouquinho, né? Se Deus disse isso, porque Josué estava com algum tipo de... Não é? Moisés sai da história e Josué entra na história para levar o povo de Deus para Canaã. Não é isso? Imagina uma multidão daquela que ele viu o que aconteceu, toda a caminhada do deserto. Agora a responsabilidade estava em cima dele. E Deus olha para ele e diz, não temas. Olha, Deus não disse a Josué assim, não tremas. O que é tremer? Hã? Não é não? Ele disse assim, não temas. Parece a mesma coisa, né? Não é. Um é tremer e outro é temer. A Bíblia não está dizendo que quando eu passo por uma situação que me impacta, certo? Que eu não posso tremer, que eu não posso ficar com a boca seca, que eu não posso suar a mão. Ela não está dizendo isso. O que Deus espera nessa hora não é que... Eu digo, Rosana, eu estou vendo que sua boca está seca, hein? Você está tremendo, que medo é esse, menina? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, não temas, escute o que eu estou falando. Levanta, tremendo, sem tremer, suando, sem suar, e vai. Porque eu vou estar com você. Olha que negócio incrível, que revelação do Espírito que Deus tem dado. Você se levanta tremendo, suando e vai. E aí você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua caminhada. Não é assim, tira o medo, Deus, que eu vou. Não é assim. Quando você ouvir Deus dizer, levanta e vai, você levanta e vai tremendo, mas vai. Isso é o que o Senhor espera que eu faça. E eu vou começar a arrancar essa raiz com força, para não ficar nenhuma ponta dela lá. 6, falta de transparência em nossos relacionamentos. Desconfiança, autopiedade, sentimento de culpa. Sempre a gente avalia o valor que as pessoas nos dão em cima daquilo que nós esperamos que elas nos façam. Mesmo quando a gente não comunica claramente. Nós temos uma dificuldade nos nossos
relacionamento. Deus nos deu um presente muito bom chamado fala. Você já viu um papagaio falando? Tem um papagaio lá no Brasil que a mamãe cuida deles, assim, Pichu o nome dele. Ele faz Rafa, Rafa, que é meu sobrinho. Ele faz isso. Cristina, só isso. Ai, gente, olha o papagaio falando. Quem fala somos nós, queridos. Nós temos capacidade de dizer, meu pé está doendo, eu estou com fome, queria dormir. Mas nos nossos relacionamentos a gente não é transparente. Não é transparente. Quer ver um casal viajando para Orlando? Meninas, atenção, hein? Vou falar de novo, hein? Lá vai um casal viajando para Orlando. Maridão feliz da vida que vai passear na montanha-russa lá do Hulk, né? Que beleza. Aí vai passando perto de um toll. Aí a esposa está com a vontade de tomar um cafezinho daqueles que tem lá, né? Aí ela faz, meu bem, você está com vontade de tomar café? Ele diz, não. Vai embora. Aí a cara dela vai aumentando assim, ó. Quando ele vai chegando em Orlando feliz da vida, que ele olha para o lado, ele faz, o que foi? Você está com algum problema? Nenhum. Nada, 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 nada. Aí a cabeça dela está assim, que cara insensível, nem para me perguntar se eu queria parar para tomar um café, passa direto, ainda bem que eu estou com a cara feia, não é possível, não pode ser tão insensível, meu Deus, como é que eu casei com esse camarada que nem olha para mim? Olha que diferença, meu amor, vai passar um toll daqui a pouco, você pode parar para a gente tomar um cafezinho que eu estou com tanta vontade? Eita, os maridões iam achar fácil esse negócio, não era não? O pastor... Fala, Deus! Oh, glória a Deus! A gente não fala. Querida, vamos almoçar fora. Onde você quer ir? Você que sabe, meu bem. Ok. Aí ele vai para um restaurante que ela não quer ir. Não, tudo bem. O que foi que houve? Nada, tá tudo bem. Tá bom aqui. Tantas situações que a gente tem briga, confusão, atrito, porque a gente não fala. A gente quer que o outro reduza. Não é brincadeira, viu? Não vou falar da minha mãe. Esquece assim. Mãe, se você está vendo na internet, não fique triste. Já passou, isso faz 10 anos. Ela é uma joia preciosa, uma mulher de Deus, de oração tremenda, mas nessa fase ela ainda era menina. Bem menina, viu? Nós estávamos lá em Fort Lauderdale, quando nós chegamos, moramos um tempo lá, e ela estava conosco nesse período com o papai, estudando inglês, todo mundo, a família toda, ninguém estava casado e tudo. E aí, um belo dia, nós saímos para dar uma volta, vamos descer todos. Aí descemos para a van, cada um pegou seu casaquinho, estava frio pra caramba. Descemos, entramos no carro. Aí meu pai lá de casaco, todo mundo de casaco. E aí ela olhou para todo mundo de casaco. Ela disse, Jair, eu falei, você trouxe meu casaco? Ele disse, você me pediu o casaco? Não pedi, mas está frio, você devia ter lembrado. Ele disse, não se preocupe, eu subo e pego. Não quero mais. Mami, passou, foi antes, ó, lá atrás, lembra? Então, queridos, nós não usamos o que Deus nos deu. Às vezes eu acho que Deus deveria dizer assim, escuta, você não usa bem esse negócio, vou tirar. Você não vai precisar dele para nada, você vai se movendo pelos movimentos, assim. Você vai chegando perto da água, todo mundo sabe que você quer tomar banho, você não precisa falar, esquece. Deus nos deu um instrumento fantástico para edificação, para bênção, para nos dar bem um com o outro. Não foi para fazer confusão, não, mas a gente faz uma confusão com a comunicação, que é uma coisa terrível. Você fala uma coisa, ele entende outra, não é não, amada? Você está dizendo... E aí no PEI a gente aprende a clarear, não deixa eu explicar o que é que eu estou dizendo. Aí explica, né? Para que a coisa flua, nós precisamos de aprender a nos comunicar. Imagine, é isso mesmo, meu pastor. Já pensou? Você entendeu o que o pastor falou? Porque muitas vezes a gente não fala porque a gente tem medo de ser rejeitado.
E o medo entra de novo aqui. Não é? Como um fruto. Então, se a gente abordar o medo, nós vamos ter várias situações que a rejeição vai estar incluída no meio, né? Esse sentimento de rejeição. Nós precisamos de aprender, de nos aprimorar nessas questões para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não estamos numa caminhada? Qual é a caminhada da gente? Qual é o propósito eterno de Deus? Uma grande família de muitos filhos com o caráter de Jesus. É uma caminhada que a cada dia precisa ser aperfeiçoada. Então, querido, um outro ponto é o perfeccionismo. A gente tem falado muito sobre perfeccionismo no Cura, porque é um problema sério isso aí. Eu exijo muito de mim e a mesma coisa eu exijo do outro. E quando eu mesmo atinjo o máximo, eu ainda não acho que é o máximo. Isso é uma doença. Quando você faz uma coisa, as pessoas reconhecem que foi muito bem feita essa coisa. Não, acho que era para ter sido feito muito melhor, não foi bom. Nunca é bom. Isso é uma doença. As pessoas usam essa palavra como se fosse como se você ganhasse algum status por dizer assim, eu sou muito perfeccionista. Não seja não, que isso é doença. É a mesma coisa da pessoa dizer assim, olha, eu sou muito cheia de tumores, entendeu? Que vantagem tem nisso, meu Deus? Perfeccionismo é uma doença. Eu tenho que andar a caminho de ser perfeito como perfeito é meu Pai. Só que na Bíblia, a perfeição não é sinônimo de eu faço tudo certo, absolutamente certo, não. Na Bíblia, perfeição, no dicionário bíblico, fala-se sobre amadurecimento espiritual. Crescimento, eu estou andando em crescimento, eu sou perfeito, aos olhos do Pai. Então, o outro ponto é timidez. Timidez é uma outra coisa que, pelo menos na época em que eu era mocinha, quando alguém dizia assim, essa menina é tão tímida, todo mundo achava ela o máximo. Que menina tímida, não fala nada. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz sobre timidez. Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Meu Deus, onde é que a timidez foi entrar? Imagina, é como se tivesse aquele grupo de fornicadores e tal, assim, qual é o teu pecado? Ele diz, timidez. Como é que pode? Não é? Mas a timidez, o sinônimo de timidez é covardia. Eu prefiro medo do que enfrentar. Os covardes, a Bíblia está dizendo, vai entrar no lago de fogo junto com feiticeiro, fornicador, e toda essa qualidade de gente que você viu aqui. A Bíblia não está dizendo que você que tem um temperamento mais calmo, tem que ser expansivo. Não é isso que ela está dizendo. O que ela está dizendo é que, à medida que a vida vai andando, as situações e as decisões e a postura que você deve ter, não é de alguém que é covarde, mas é de alguém que ama o Senhor e sabe que é amado por Ele. E que sabe que Ele não me rejeita, que eu tenho um lugar dado por Ele, é meu e eu vou andar nele. É assim, queridos. Só se sente rejeitado quem se acha no direito de uma coisa que foi usurpada. Agora veja só, como é que a gente pode ser livre desse sentimento de rejeição? Tá bom, pastora, tem muitos casos. A gente poderia ficar falando aqui um tempão de vários frutos que eu ainda consigo ver na rejeição. Mas nós vamos concentrar agora em como é que eu saio desse negócio. Como é que eu me livro dessas raízes para amanhã de manhã eu poder usar o que Deus está me dando hoje na minha vida secular, no meu dia a dia. Vamos lá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para o modelo. Quem é o modelo? Para Ele. Se Jesus nunca apresentou um fruto sequer de rejeição, é para Ele que eu tenho que olhar e andar vendo como foi que Ele procedeu, porque Ele era homem como eu, que teve uma vida plena, atingiu todo o propósito da sua existência, foi aplaudido, né? Foi reconhecido como aquele que agradou em tudo o coração do Pai, aquele que realizou toda a sua obra, independente do que ele padeceu. Ele aprendeu muito quando ele padeceu e ele não apresentou fruto nenhum de rejeição, não é? Primeiro, antes de tornar-se homem, você coloca aí homem, lembra?
que Jesus estava lá no princípio com Deus, ele tinha tudo. Tudo o quê, pastora? Olha só, não faltava nada para ele. Ele tinha uma unidade perfeita com a Trindade. Ele dominava sobre todas as coisas. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era herdeiro único de todas as coisas, amado pelo Pai. Ele é o próprio Deus. Ele é adorado por todos os anjos e ele é todo poderoso. Ele não precisava de nada. Antes de se tornar homem, ele tinha tudo. Aí o pai o chama e diz a ele qual é o projeto. Aí, Jesus escuta, filho, vou dividir a sua herança. Que tal se você fosse herdeiro de uma fortuna inteira e alguém chegasse para você e disse assim, tive uma ideia ótima. Vou fazer uma multidão para dividir sua herança. O que você ia fazer? Agora tem mais. Para isso, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço para a sua herança ser dividida. Que negócio é esse? Isso não é de Deus, minha gente? Está amarrado. É isso mesmo? Sabe qual foi a razão principal que trouxe Jesus para esse lugar? Ágape. João 3,16, que muita gente sabe decorado, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê, o quê? Tenha vida eterna. Sabe qual era o preço para que isso acontecesse? Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, tendo tudo, não precisando de absolutamente nada, não tendo obrigação nenhuma de vir aqui na terra me salvar, sem obrigação nenhuma de nascer, fazer todas as crianças do mundo nascerem sadias e sem doenças, ele não tinha obrigação nenhuma de salvar nenhum índio que não ouviu falar dele, nada, ele não tem obrigação. Pastora, por que nasce uma criança enferma? Deus não tem obrigação nenhuma de fazer com que todas as crianças nasçam perfeitas. Deus nos deu a terra sem enfermidade para vivermos eternamente com ela. Os nossos pais romperam esse acordo, foram contaminados pelo pecado e toda a criação foi contaminada por causa do pecado dos nossos pais. Nós nascemos em enfermidade e Deus não tinha obrigação alguma de mandar o filho dele e de nos resgatar, nenhuma. Ele é Deus, é dono, nos deu e nós entregamos a Satanás. É desse jeito que eu estou dizendo a você. Soberano, Deus amoroso, que abriu mão da sua glória, desceu até nós, se esvaziou completamente. Você não vê na Bíblia Jesus se defendendo uma só vez, mas ele defendendo o reino de Deus. Chamaram ele de filho de Beelzebu, mas ele continuou no seu projeto de resgatar aquelas vidas que apontavam o dedo contra ele e levaram ele na cruz. Ele se esvaziou. Mas eu não posso me esvaziar, porque eu acho melhor, eu quero, eu gosto, eu tenho as minhas rejeições, e eu fico lá paralisado. E Satanás me aplaudindo. Que beleza. Não entendeu nada. Fica assim mesmo, sem entender nada, tá ótimo. Estou gostando de você. Fica aí escondidinho, isoladinho. Escolha as suas coisinhas. Sabe, queridos, nós vamos precisar de nos esvaziar. Não dá para viver sem sentimento de rejeição. Não dá para viver a vida de Jesus se você não se esvaziar, querido. Você precisa se esvaziar. Começar a querer o que Ele quer. Chorar pelo que Ele chora. Amar o que Ele ama. Se dar como Ele se deu. Porque se não tem vida com Deus, não. A palavra diz que se eu não tenho um pacto com Ele na morte, eu não tenho um pacto com Ele com vida.
Se eu não morrer com Jesus, se minhas vontades, o que eu gosto, o que eu acho, as coisas aqui da terra, elas não forem esvaziadas de mim, não vai ter vida de Deus em mim, não. Vou escolher o que é que eu gosto da Bíblia. Fica só com o que você gosta. Porque na Bíblia é assim, ou é tudo ou nada. Tem um lugarzinho na minha vida para Deus. Tem não, meu filho, você botou algum Deus aí que não é o Pai do meu Senhor Jesus. Porque a relação com Deus é assim, ou eu sou todo de Deus, ou eu não sou nada de Deus. O preço que Jesus pagou, o preço que Deus pagou, foi altíssimo. Sabe o que foi que Ele deu? Tudo. Sabe o que é que faz com que você tenha vida com Ele? Quando você dá tudo. A Bíblia diz que você não é capaz de negar pai, mãe, sua própria vida por amor de mim. Você não tem nada comigo, não se engane. Pode vir para a igreja há 50 anos. Se você não é meu, você não é meu. E quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Sabe, queridos, ele sabia o preço e ele sabia o que estava proposto para ele. Jesus sabia o que estava proposto. Hebreus 12, 2b diz assim: pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à direita do trono de Deus. Eu fico pensando, que gozo? Não, pastora, sabe por quê? Porque ele ia receber, quando ele suportasse a cruz, ele ia receber o governo. Ele já tinha. Ele ia receber a adoração dos anjos. Ele já tinha. O que é que ele ia receber? Não, se eu mantiver firme até o fim, eu vou morar em ruas de ouro. Eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. É isso? Quando a Bíblia fala de rua de ouro, porque rua de ouro é negócio que você anda em cima lá. Vale muita coisa não. Mas a palavra de Deus nos revela que ruas de ouro é muito pouco para Jesus andar em cima. E a gente, o que havia, o gozo que estava proposto ao coração do Senhor Jesus era agradar o Pai. Era deixar que o coração do Pai se derretesse de alegria de ver aquele filho amado se submetendo e se humilhando a Ele. Era um gozo que a gente às vezes não tem nem de dimensão do tamanho desse gozo. Sabe, queridos, como é que a gente pode ser livre dessa rejeição que a gente carrega como se fosse uma joia? A gente precisa conhecê-lo. E eu quero que você leia João 17:3 comigo, vamos lá? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna não é simplesmente uma vida sem fim. Os ímpios vão ter uma existência eterna, separados de Deus, mas não vão ter vida eterna. O que Jesus chamava de vida eterna, que no grego é zoe, é a própria vida de Deus inserida no homem. Ah, eu vou passar a eternidade vivo. Tem um monte de ímpio que vai viver, vai passar a eternidade existindo. Mas o que a Bíblia está falando sobre vida eterna não é assim, uma vida muito boa. É a vida de Deus dentro de mim, tendo comando, existindo, se movendo dentro de mim. Essa é a vida eterna. A essência básica dessa vida eterna é experimentar o Pai e o Filho. Não foi isso que a gente acabou de ler, queridos? A vida eterna é esta vida eterna. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem você enviou. E esse conhecer aqui tem a ver com experimentar na sua carne, na sua alma, na sua essência. É conhecê-lo intimamente. Não é porque você ouviu falar, porque tem uma religião ali que fala, mas porque ele vive em mim, inserido dentro de mim. Isso é vida eterna. Não, pastor, desde o começo da igreja que eu estou aqui. Você tem a vida eterna inserida dentro de você? Você tem o Espírito Santo dentro da sua alma, vivendo em você? Isso é vida eterna. Que não começa quando eu morrer, começou aqui, nesse lugar. Não terá vida eterna, não. Tem. Hoje. 1 João 5 diz, quem tem o Filho,
a vida. Não terá, não. Tem. Então a vida eterna é a vida dele inserida dentro de mim, comandando meus pensamentos, meu coração. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Não é uma coisa que ele me pega e domina o meu cérebro. Eu quero que ele domine mesmo. Mas eu faço isso voluntariamente, sabendo o que eu estou fazendo. Olha, queridos. 2 Coríntios 4, 6 diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Na face de Cristo. Foi Ele que fez essa iluminação acontecer. E esse conhecimento deve ser crescente. Oséias 6, 3a diz assim: conheçamos e prossigamos em experimentá-lo. Em todas as áreas da minha vida. Esvaziar-se é abrir mão, é desistir, é receber como mais preciosa a vontade do Pai, entendendo essa vontade, não entendendo essa vontade, se submetendo absolutamente. Porque o próprio Senhor Jesus, olha o que é que ele diz em João 6,38. O que é que ele diz? Vamos comigo. Não para fazer minha própria vontade, para fazer a vontade de quem? Daquele que me viu. Mas eu gosto de fazer a minha vontade. Ok. Então, você não tem a vida de Deus dentro de você, querido. É simples. É bíblico. Jesus, que era Senhor absoluto de tudo, desceu e disse: sabe por que eu estou aqui nesse lugar? Porque eu vou vir para fazer a vontade do meu Pai. Você pode dizer isso? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando a gente entra nesse lugar, a vida eterna toma conta do nosso coração e ele começa a conduzir todas as coisas. Os meus relacionamentos e tudo mais. Tornar-se servo como é. Sabia que Jesus era servo? Ele serviu, olha aqui, o 3 diz assim, servo. Aí tem um espaçozinho, você bota serviu. Ele serviu enquanto ele esteve aqui na terra. Em Marcos 10, 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele serve hoje como intercessor. Hoje, o Senhor Jesus tem nos servido. Mas eu não quero servir ninguém, porque eu sou o bambambam da história. Como assim? Ele serve hoje, depois de ter morrido, ressuscitado, sentado à direita do Pai, ainda hoje ele nos serve e nos abençoa. Que esvaziamento grande é esse, minha gente? Olha o que está dizendo aqui em Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive, o quê? Sempre. Para quê? Para interceder por eles. Você já pensou que você tem um advogado junto ao Pai, lhe servindo, intercedendo por você? Que esvaziamento é esse, querido? Que esvaziamento é esse? E sabe, depois de tudo, quando isso acabar, olha o que é que diz em Lucas 12, 37. Ele servirá ainda. Que coração de servo é esse que eu não tenho? Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá. Ele se vestirá. Sabe para quê? Para servir. Dá entendimento à tua noiva, Senhor, para entender o que é isso aqui que está escrito aqui nesse lugar, meu Deus. Como a gente se apega com as nossas coisinhas. Como é fácil quebrar a unidade do corpo, querido. Aprender a desprezar a afronta. Hebreus 12, 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Na cruz, Jesus estava sofrendo o pior momento, mas a sua oração pelos que o crucificavam foi, sabe qual? Qual foi? Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mas eu não. Se você me afrontar, pode esperar que vai ter o troco. Mas Jesus, no momento de maior dor, ele olha para o Pai e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Fixar-se no alvo. Hebreus 12, 1b. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Perseverar para ser coroado por ele.
Tiago 1,12 diz, bem-aventurado o homem que suporta tudo com perseverança, a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só uma coisa, queridos. Deus nos ama muito, profundamente. Mas não dá para a gente andar com Ele com as nossas próprias coisas. João 17, o Senhor Jesus orou pela sua noiva. A última oração de Jesus antes dele ir. Você sabe qual era o clamor dele? Que eles sejam um, Pai, como eu sou. Por causa dos nossos sentimentos de rejeição, da nossa vontade de ser servido, daquilo que me faz me sentir superior aos outros, aquilo que me faz ter vontade de provar para o meu pai e para a minha mãe que aquele meu irmão não era tão legal como eu sou. Eu começo a adquirir situações e conhecimentos e orgulho que me afasta do corpo. E eu esqueço a oração de Jesus, completamente. E o inimigo de Deus usa nossos sentimentos de rejeição para nos afastar um do outro, criar muros e barreiras intransponíveis. Jesus chorou diante do Pai, dizendo, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Que eles sejam um, Senhor. E o diabo tem se aproveitado de várias situações dentro das igrejas para nos dividir, nos separar. Sabia disso, querido? Mas isso não é agora não, é desde o início. Nós começamos a nos apartar um do outro. Aparece uma moda nova. A gente entra com uma rede de compras e de vendas. Aí um entra, aí o outro entra também embaixo da rede do outro, aí o outro entra na rede, aí o outro comprou um negócio que era para ter comprado o outro, e aí a gente começa a se repartir e criar uma ira entre um e outro, porque aquele irmão não foi legal comigo, e a igreja de Jesus vai se repartindo por causa do nosso sentimento de rejeição, do nosso egoísmo, do nosso desejo de ser servido. Aí aparece uma moda nova. Aí eu olho para aquele negócio como se fosse a solução da minha vida. E eu me apego àquele negócio, eu abraço aquele negócio e eu deixo meu irmão de fora. Quem não entrar comigo, quem não entrar na minha rede para ficar lá balançando igual o pessoal lá do Ceará, não tem nada a ver comigo. Será que um dia a igreja de Jesus vai amadurecer? E chorar diante de Deus para dizer, Senhor, a nossa oração é a mesma que Jesus teve naquele dia. Arranca as nossas raízes, Senhor, de dor, de rejeição, o nosso desejo carnal de ser servido, a nossa vontade de ser melhor do que alguém para poder se sentir livre daquele sentimento de rejeição e nos dá amor pela Tua igreja, Senhor. Nós não vamos nos separar, nós vamos andar junto. Jesus, a oração que você fez naquele dia, ela vai ser respondida. A Tua noiva, que é o Teu corpo, vai dizer, Senhor, olha para mim. Nós nos esvaziamos. Nós abrimos mão de ser servido. Nós queremos que o Senhor entre aqui, Senhor. E o Senhor se agrade profundamente da unidade que existe entre o corpo. Porque nada pode nos separar, Senhor. O sacrifício do Senhor na cruz foi muito grande. O seu esvaziamento é um modelo muito forte. Eu não posso continuar achando que eu estou sentado no trono e que todo mundo ao meu redor tem que fazer o que eu estou dizendo que é para fazer. Para que isso me faça me sentir menos rejeitado. Nós precisamos amadurecer, queridos. Há uma sensação no ar de final de tempos. Todo esse movimento econômico que está aí, se você começar a ler as Escrituras e vir o Apocalipse, o final dos tempos, você vai se chocar com o que você vai ver. Quanto tempo a gente ainda tem até a vinda do Messias? E quanto tempo eu vou brigar pelas minhas coisinhas e esquecer que a intercessão e o clamor dele era que a igreja fosse uma? Com ele e o Pai eram um. Qualquer novidade nos separa. Qualquer coisa nos aparta um do outro. Eu faço um negócio com você, você fica com $100 a mais, eu fico doente por causa disso? Como é que fica esse clamor do Senhor, gente? A igreja de Jesus que tem que se juntar e entender que existe uma guerra terrível ali fora,
para que nós estejamos com as nossas raízes doendo e insistentemente presentes, para que isso nos separe um do outro. A morte de Jesus não pode ter sido em vão para essa igreja. Não pode ter sido em vão, queridos. Vamos abrir nossos olhos, olhar as nossas raízes, arrancar elas e não deixar que elas sejam o direcionador das minhas atitudes, o direcionador dos meus relacionamentos, o direcionador das minhas escolhas, daquilo que eu gosto. Mas vamos arrancar uma por uma e oferecer no altar dizendo: Senhor, está aqui, Senhor. Eu abro mão, eu me esvazio, eu quero agradar teu coração. Sabe o que agradou o coração do Pai quando ele olhou para Jesus se batizando ali nas águas? Não foi da majestade dele, a glória de Jesus, mas foi da sua humilhação, da sua submissão. Ali aquela autoridade humana, porque Deus tinha decidido que deveria ser assim, e ele foi até lá, e na hora que Jesus é batizado, se ouve um grito do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento. E nós achamos que são as coisas que a gente faz que vai deixar o Pai feliz. Sabe o que é que agrada o coração de Deus? É o meu coração quebrantado, esvaziado e pronto para fazer o que Ele quer que eu faça. Eu estou cansado da multidão dos teus sacrifícios. O que eu quero é um coração quebrantado e contrito. Esse eu não desprezo. Mas a gente se preocupa com tanta coisa, com tanto negócio, vai passar por cima de mim. E quem é você, querido? Porque passaram por cima do meu Senhor e isso não atingiu o coração dele. Mas o meu atinge. Por quê? Ele foi servo, humilhou-se a si mesmo. Foi até a cruz por amor de mim e de você, que hoje vivemos com o nariz empinado, achando que quem manda na minha vida sou eu. Quantos anos a gente ainda tem aqui? Eu não sei. Mas eu quero passar o resto dos meus anos esvaziada e cheia da presença do meu Senhor, para fazer tudo o que Ele sonhou um dia quando Ele me construiu no ventre da minha mãe e escreveu todos os dias. Eu quero viver todos os dias, seja um ano, seja 3 dias, seja 10 anos, o que for, para agradar inteiramente o coração dEle. Meu compromisso é com o meu Senhor, queridos. Eu não tenho nenhum problema se você gosta de mim, se você acha isso, aquilo. Eu quero dizer a você que eu vou lhe amar do mesmo jeito. Não é por causa de mim, não. É por causa desse que vive inserido dentro de mim, fazendo uma diferença na minha existência, na razão da minha vida. O Espírito de Deus está nesse lugar aqui. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. E eu quero pedir a Ele que traga entendimento daquilo que Ele falou nesse lugar. Você vai segurar a mão de quem está do seu lado e com sua cabecinha baixa. Oh, Santo Espírito amado, traz entendimento à tua noiva, Senhor, nesse lugar. Não há, Senhor, como explicar coisas naturais com palavras humanas, mas eu sei que se o teu Espírito tocar profundamente no coração de cada um dos meus amados nesse lugar, vai haver discernimento espiritual tão grande que a tua noiva vai se levantar, Senhor, vai avançar aí fora, Senhor, e vai trazer vida ao coração de pessoas que têm sido destruídas por causa das suas iniquidades, das suas rejeições, das suas dores. Senhor, acorda a tua igreja, nos traz um coração só, um só sentimento, um só pensamento, uma só fé, um só propósito, querido. Nós não somos capazes de fazer isso humanamente falando, porque somos tão diferentes, queremos tantas coisas diferentes, Senhor. Temos amado coisas que não é para a gente amar, deixado de amar aquelas que o Senhor quer que a gente ame. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa como igreja de Jesus, porque muitas vezes preferimos as nossas escolhas do que a tua vontade, Senhor. Esquecemos o quanto o Senhor chorou pela tua noiva, pela unidade da sua noiva. O quanto o Senhor sofreu e se deu por amor. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha tocar cada mente agora, Pai. Toca com fogo, desce com uma chama de fogo, enche sobre a cabeça de cada um. Trazendo discernimento e inteligência espiritual para poder viver os teus sonhos nessa terra, Senhor. Não vale a pena um dia aqui, um dia que seja,
sem a tua presença, Senhor. Não tem sentido algum. Vai virar pó. É insignificante, Senhor. Sem valor eterno. Mas um dia na tua presença vale muito mais, Senhor, do que qualquer outro dia que seja longe de ti, Senhor. Abre o entendimento espiritual. Quero pedir que as correntes que cegam o entendimento sejam quebradas agora pela tua boa mão, Senhor. E que haja um discernimento de espírito profundo, profundo, profundo nas almas. Olha, checa tremba dália, sandrelaias. Repreendemos toda entidade espiritual que tem impedido, que tem bloqueado a visão da igreja de Jesus nesse lugar. Ousamos, Senhor, clamar que o teu Espírito amado venha sobre a tua noiva nesse lugar. Nos perdoando, Senhor, porque temos amado, Senhor, mais o nosso ventre do que a ti, Senhor. Temos amado, Senhor, mais as nossas coisas do que um ao outro, Senhor. Temos preferido outras coisas ao invés da unidade do corpo. Nos arrependemos na tua presença, Senhor. E clamamos que o teu Espírito venha sobre nós, trazendo bálsamo de cura, nos ajudando a nos posicionarmos como santos que somos, resgatados pela tua mão. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero o ministério de dança aqui, ministrando sobre a igreja do havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens. Homem de dores, sabe o que é padecer, desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Ele foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades, oprimido e humilhado, não abriu a boca como um cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura, por suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti, quando derramou
sua alma da morte. Fez oferta pelo pecado e se alegrou que Ele nos viu. Somos fruto do seu penoso trabalho, somos sua porção, sua satisfação. Ele levou sobre si as nossas dores. Levanta, igreja, levanta. Vamos adorar o Rei dos Reis nesse lugar. Sobre si as nossas transgressões, e nós olhamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Eu quero aqui na frente aquelas irmãs, aquelas pessoas que estão prontas para se esvaziar e deixar que o Espírito de Deus encha a sua alma e tenha domínio sobre a sua vida. Saia do seu lugar, querido. Eu quero orar por você. Aqueles que têm pacto de aliança com Deus, que estão dizendo ao Senhor: eu abro mão da minha vida, Senhor. Eu abro mão dos meus desejos, Senhor. Eu abro mão das minhas escolhas, Senhor. E eu agora entrego ao Senhor o domínio completo, absoluto dos meus dias. A tua vontade é bem-vinda para mim. Eu desisto da minha, Senhor. Eu desisto dos meus sonhos. É só para valente. O Senhor conhece o seu coração, querido. E o Senhor sabe exatamente o que está ali. E se o seu pacto com Ele é pacto de vida, de entrega sem reservas, para que Ele e a sua palavra, só Ele e a sua palavra, tenham um domínio absoluto da sua vida. Oh Espírito de Deus que está aqui nesse lugar, levantamos diante de Ti um trono de adoração, Senhor. Recebemos de Ti, Senhor. Recebemos de Ti, querido Deus. A unção sobre as nossas vidas, Senhor. A unção de visão aberta, Senhor. Visão espiritual que discerne todas as coisas, Senhor. Recebemos de Ti, Senhor, desejo profundo de conhecer a Tua palavra, Senhor. Recebemos de Ti, Senhor, fogo do altar para nos fazermos entender a Tua voz, Senhor. Nos oferecemos a Ti, Senhor, sem reserva, Senhor, sem condições, Senhor, incondicionalmente, para que o Teu Espírito domine completamente o meu ser. Faço aliança contigo, Jesus. Não momentânea, mas aliança eterna, Senhor. Dispõe da minha vida, querido Deus. E entra no meu ser. Eu quero ser Teu, Senhor. Não uma parte da minha alma, mas todo, sem reservas. Meu espírito, minha alma, meu corpo, meus bens, meus queridos, completamente em Tuas mãos, Senhor. Faça o pacto da aliança eterna, Senhor, com a Tua noiva, Senhor. Escuta, Senhor Jesus, a Tua oração naquele dia não vai ser em vão na minha vida, Senhor. Eu vou viver para trabalhar a unidade do corpo. Eu não vou cooperar com o inferno. Eu não vou cooperar com Satanás para ser um instrumento de divisão no meio da Tua igreja, Senhor. Eu vou ser cooperador de Deus como filho amado, me esforçando continuamente para manter a unidade do corpo, a unidade da fé, a unidade do Espírito.
governa nesse lugar. A última palavra, querido Deus, é a tua na minha vida, Senhor. Eu me sujeito, todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, tudo que eu não sei, eu exponho a tua presença para que o Senhor governe absolutamente sobre mim. Quero consagrar essa igreja, Senhor, como autoridade espiritual nesse lugar. Cada mente, Senhor, cada coração que é corpo nesse lugar, que seja repleto do teu Espírito Santo, Senhor, para o louvor da tua glória. Hoje acaba esse domínio que tem vindo sobre essa igreja de divisão e de quebra de unidade. Sobre a igreja de Jesus não prevalecerão as portas do inferno. Reivindicamos, Senhor, os corações e as mentes de volta para serviço do corpo nesse lugar. O Senhor penetra os corações e conhece as almas e o desejo sincero de cada irmão querido desse. E eu quero te pedir que todas as armadilhas de Satanás caiam por terra agora, e que essa igreja avance para tirar a gente da mão do inimigo e entregar em tuas mãos. Tua palavra diz que se nós formos um, o mundo vai saber que nós pertencemos a ti, Senhor. Nós fazemos questão da unidade nesse lugar, Senhor. O mundo vai saber que nós somos teus, Senhor. Pelaria canteira na mão. Somente aqueles que verdadeiramente querem fazer uma aliança com Deus incondicional, repitam comigo assim: Senhor Jesus, hoje, nesse lugar, eu estabeleço uma aliança incondicional com Jesus e com a sua igreja. Nada, absolutamente nada, por mais belo que pareça, vai me apartar dessa aliança contigo, Senhor. Eu me entrego e eu recebo a unção e a capacitação para cumprir essa aliança, em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça, querido, a sua própria mão na sua cabeça. Todos os olhos que veem, saibam que é uma aliança dessa igreja local, pela unidade do corpo. Nesse lugar, não vale encantamento. Quem reina aqui é o Rei dos Reis, o vencedor, Jesus de Nazaré. A minha mente, o meu coração e a minha vida pertence a este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Nesse mesmo espírito, repita comigo. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, hoje eu rejeito todo espírito de amargura, todo escapismo, toda autoimagem pobre, toda espécie de medo, toda falta de transparência, todo perfeccionismo, toda timidez. No nome de Jesus, eu me esvazio para receber dele tudo que ele tem para mim. E a honra, e a glória, e o louvor, e a adoração pertencem somente ao Senhor Jesus de Nazaré. Me levanto, vencendo para vencer, no nome dele. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!
Queria dar só uma palavra a você que está aqui, não sai ainda. O segredo é nos esvaziar. Porque Jesus se esvaziou, e porque se esvaziou, a seu tempo Deus deu a ele nome acima de todo nome. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, hoje, agora, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quando queremos nos exaltar hoje, naquele tempo seremos humilhados. Quando nos humilhamos hoje, seremos exaltados a seu tempo. Sabe, amados, você é a obra-prima de Deus. E quando alguém elogia uma obra-prima, não está elogiando uma obra-prima, mas está elogiando o autor. Quando elogiamos um quadro muito bonito que vemos, não estamos elogiando apenas o quadro, mas estamos elogiando o autor. Se criticarmos esse quadro, estamos criticando quem? Então, quando alguém critica você, quando alguém rejeita você, não é você que eles estão rejeitando, mas quem te criou. A Bíblia diz que houve um dia, uma hora, um momento, que um profeta de Deus foi rejeitado. O nome dele era Samuel. O povo, toda a nação se juntou e disse: Samuel, nós não queremos mais você, queremos um rei. E na verdade o que eles estavam dizendo era: nós não queremos mais essa pressão que você traz sobre a nossa vida de Deus. Porque Samuel era um profeta. Samuel dizia: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eles disseram: chega, nós queremos um rei como os outros povos têm, um rei que fique lá no palácio e nos deixe viver a nossa própria vida. E Samuel entrou num processo meio de depressão. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Samuel. E Deus disse: Samuel, meu filho, não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Esse é o que Deus quer para você, igreja. Se esvazie. Quando lhe elogiarem, a honra, a glória, o louvor, a adoração não pertencem a você nem a mim, mas pertencem a Deus. Aleluia, que liberdade, que libertação. Mas também quando lhe machucarem, quando lhe rejeitarem, não é a você que estão rejeitando, mas é o teu Deus. Amém? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ele vai exaltar você no tempo certo. Em nome de Jesus, igreja santa e gloriosa de Jesus. Amém? Dá um abraço que está do outro lado, muito forte, muito forte. Diga: você é amado de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Algumas vezes uma dor aperta o meu peito, não sei o que fazer com essa dor. Quando sou rejeitado da cor da minha pele, meus cabelos, meu jeito de ser, não ter cultura, pobre minha aparência. Deus, que tamanha dor. Por favor, dê um basta neste meu passado, que ainda é tão presente. Vá fundo na minha alma
Jesus, tu sabes o que é ser rejeitado, desprezado, traído e afligido. Foste ao matadouro e sem abrir a tua boca padeceste esmagado por mim, sem pecado, justo, só por me amar. Deus, que tamanho amor! Por favor, dê basta neste meu passado, que ainda é tão presente. Vá fundo na minha alma e cura todo trauma, pois tu vês todas as coisas, sabes como eu me sinto. Socorre-me, espero em ti ainda hoje. Quero sair daqui. Canta comigo. Quero poder voar em tua direção e sem barreiras eu vou te amar e te adorar. Por favor, dê basta neste meu passado, que ainda é tão presente. Vá fundo na minha alma e cura todo trauma, pois tu vês todas as coisas, sabes como eu me sinto. Socorre-me, espero em ti ainda hoje. Quero sair daqui livre, quero poder voar em tua direção e sem barreiras eu vou te amar e te adorar. Eu vou sair